Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube, e esse é mais um vídeo aí de case da solução Unify, agora no ambiente residencial de alto padrão, num triplex, tá? Antes da gente começar o vídeo, eu fazer a apresentação do case para vocês, deixa eu rapidinho aqui deixar registrado os nossos canais de suporte hoje no Brasil, né? Hoje a gente tem uma comunidade muito forte no Brasil, com vários canais, com muito conteúdo, material em português e com as pessoas lá, os membros da nossa comunidade que acabam sempre aí participando, né, ajudando e tudo mais. Bom, então se você está vendo esse vídeo, você está aqui no nosso grupo, no nosso canal do YouTube, né, tem um conteúdo riquíssimo hoje nesse canal. A gente tem uma quantidade enorme de vídeos dos mais variados assuntos dentro daquele contexto técnico dos nossos produtos. Então, normalmente eu toco aí a parte de soluções enterprise, né, ambientes corporativos, e o Jales é meu colega aqui no canal, ele toca a parte de provedores. Então, recomendo aí que, se você não está inscrito no canal, que você se inscreva, ativa aí o sininho, né, para receber notificações, que a gente está sempre subindo novos vídeos aí para vocês com muito conteúdo interessante, conteúdo de produto, de cases, né, conteúdo técnico de qualificação profissional, videoaulas dos mais variados assuntos dentro do contexto dos nossos produtos. A gente tem aqui também o nosso grupo no Facebook. Se você então tá lá no Facebook, né? A maioria das pessoas hoje participa do Facebook, então você entra lá no nosso grupo, o grupo Ubiquiti Redes Unify. A gente já tem aí mais de 6 mil membros nesse grupo, muita gente participando, né? Você pode aqui deixar suas dúvidas, compartilhar fotos dos seus projetos, que a turma vai interagir lá com vocês. É um grupo bastante denso aí, com bastante conteúdo interessante e muita discussão, muita participação de todo mundo. É mais um canal aí para você acabar recebendo informação. A gente tem também o nosso blog no Medium, medium.com. Aí a gente tem o blog BNTBR, que é um blog oficial da solução Unify no Brasil, onde a gente tem aqui basicamente 3 categorias de artigos do tipo case. Então, case escrito, case que eu vou apresentar agora para vocês é esse daqui, né? O case de sucesso, rede 100% Unify no triplex no Leblon, Rio de Janeiro. A gente tem aqui uma outra seção só com artigos de produtos de portfólio. Então, explicando a especificação de APs, de switches, de roteadores, né, de câmeras, tudo fica nessa seção. E uma outra seção, aí a KB, né, a base de conhecimento escrita, são tutoriais de configuração, como fazer configuração. Além desses 3 canais, a gente tem o canal oficial aí, que é o fórum. O fórum ele é interessante porque as dúvidas ficam todas registradas lá. Então, antes de você eventualmente postar as suas dúvidas num dos outros canais, a gente recomenda que você faça uma busca aqui no fórum, né, porque é bem provável que a sua dúvida já tenha eventualmente sido respondida, né, e já tenha sido discutida em um dos tópicos aqui da nossa comunidade, tá? Então, apresentados aí os canais, vamos pro case propriamente dito. Eu vou colocar aqui tela cheia. Então, como eu comentei agora há pouco, é um case da solução Unify em residência, na residência de alto padrão. Então, a gente está falando aí de um triplex, então, um apartamento com 3 pisos. Eu vou mostrar a planta na sequência para vocês. E nesse ambiente aqui, a gente tem então uma solução 100% Unify. Isso quer dizer, APs no Wi-Fi, um switch distribuindo o cabeamento para os APs e também para outros dispositivos de automação que eles têm nesse ambiente, e um roteador USG fazendo aí o compartilhamento da internet. Eu vou mostrar no próximo slide que a vantagem de você trabalhar com a solução totalmente Unify nos seus projetos é que você consegue ter a gerência, a visão de toda a sua infraestrutura, tanto no Wi-Fi como no cabeado, a partir da mesma interface e também a partir do app no celular. Isso é bastante interessante, né? Esse projeto ele foi tocado, aí, foi desenvolvido pelo pessoal da High Definition, que é uma integradora de áudio e vídeo do Rio de Janeiro. Eles cuidaram aí da parte de sonorização do ambiente, da questão da automação da residência, e eles também contaram com o apoio aí de Samuel Picardo, que é especialista Unify no Rio de Janeiro. Ele é o EWA, e ele já tem um outro case aqui também publicado com a gente, tá? Então vamos falar um pouco do que eles usaram lá na solução. Bom, Unify é uma solução corporativa, né? Então a gente, quando usa essa solução em residências de alto padrão, né, naqueles ambientes maiores em que o cliente, lá, o usuário, ele é bastante exigente em relação à qualidade da internet, e numa casa grande, onde você precisa de mais do que um ponto, ou mesmo 2, 3 pontos das soluções de mesh.
que são bem atrativas para a residência, mas a gente sabe que o mesh é repetição wireless e isso degrada o desempenho da rede, né? Para muitos cenários isso é mais que suficiente para o ambiente residencial, mas quando o ambiente fica mais exigente, o cliente é mais exigente, eu tenho uma grande quantidade de dispositivos de automação, né? O uso de Wi-Fi acaba sendo mais pesado, eu tenho muitos pontos para cobrir, ficar fazendo repetição wireless de muitos pontos vira um problema grande do ponto de vista de desempenho. É aí que usar uma solução corporativa como Unify acaba sendo bastante atrativa, porque você prepara a infraestrutura do local, distribui cabeamento para todos os pontos que você quer atender e você vai conectar múltiplos APs gerenciados a partir da mesma controladora. Então aqui é um exemplo de residência de alto padrão, a gente tem 10 APs aqui, ó, onde a gente consegue ver, né, o porquê que a solução Unify, embora o público-alvo dela, o mercado foco, seja enterprise corporativo, empresas pequeno, médio porte, até empresas grandes, né, o Ubiquiti é hoje o terceiro maior fabricante de Wi-Fi corporativo do planeta, mas por que essa solução virou hoje o padrão de fato de Wi-Fi para residências de alto padrão? Tá? Então, quando a gente precisa de múltiplos pontos de cobertura de Wi-Fi para entregar qualidade, é ideal usar uma solução com esse perfil, né? Um dos grandes atrativos da solução Unify em relação a esses ambientes que precisam de múltiplos pontos de acesso, né, múltiplos pontos para prover células Wi-Fi, é que o software é 100% gratuito, você não paga nada, não existe custo de licença como outras soluções com esse mesmo perfil corporativo, então você não fica amarrado aí com uma licença que vai estar valendo anualmente ou a cada 2 anos, você não tem que renovar, você não tem esse custo alto de licença. Tá? Aqui a gente vê na parte de baixo, ó, uma interface da própria controladora nossa do software aí, Unify Network, né, onde a gente vê todos os devices sendo gerenciados por ela. Então olha a vantagem, ao invés de você ter um monte de roteador Wi-Fi independente, né, com interfaces locais para gerência, para você ter que cuidar de tudo isso daí, isso acaba virando uma complicação, uma bagunça do ponto de vista de gerência, você trabalha com o conceito de APs e não de roteadores, né, individuais. Você tem um roteador na borda, um dispositivo cabeado, o USG nesse caso, para receber o cabo da conexão de internet da sua operadora e fazer o compartilhamento para toda a rede, mas o Wi-Fi você trata usando dispositivos especializados só em propagar células Wi-Fi, que são os access points. Então eles vão estar conectados via cabo na sua infraestrutura cabeada, no switch, aqui também um switch Unify, e eles vão se conversar de maneira inteligente. Então você faz uma configuração no Wi-Fi na sua controladora, ela é automaticamente replicada em lote para todos os APs, sem você ter que ficar ajustando equipamento por equipamento. Por isso que o Unify acaba sendo bem interessante. Eles usaram aí basicamente AP do modelo AP-AC Lite no projeto, que é esse AP que eu estou mostrando aqui na câmera para vocês. É o AP de entrada do portfólio Unify, tem um excelente custo-benefício, e ainda assim ele é mais que suficiente para qualquer projeto residencial, qualquer que seja a demanda basicamente, né, como ele é um equipamento corporativo, né, quantidade de clientes recomendados por AP é 60, embora nominalmente essa quantidade seja muito maior. Então se você estiver falando de conectar dispositivos de internet das coisas, dispositivos de automação que tem baixíssimo consumo de banda, você vai conseguir pendurar mais do que isso, né? Mas enfim, é mais que suficiente para qualquer demanda residencial, mas também é muito comum em residências o LR. O LR, ele tem antenas com maior percepção de ganho, então em relação ao Lite ele acaba tendo uma área de cobertura um pouco maior, mas é bastante comum também o uso de Lite em residência, porque o nosso objetivo em projetos de Wi-Fi para entregar alto desempenho, eu falo muito isso nos outros vídeos que a gente tem aqui do canal, é entregar células menores, porque com células menores eu vou garantir que o dispositivo cliente vai receber um sinal melhor, mais próximo do AP. Com um sinal melhor ele vai conseguir uma modulação mais alta. O que é a modulação? É a velocidade negociada com o AP. Então o dispositivo cliente no Wi-Fi, ele vai, para mandar uma informação, ocupar menos tempo aéreo. O meio aéreo ele é compartilhado, então quanto menos tempo um cliente precisar usar esse espaço, o slot de tempo para falar, para mandar sua informação, mais tempo sobra para os demais dispositivos, né? Então isso é importante em Wi-Fi, por isso que o Wi-Fi, você criar células grandes com poucos APs, você tem um problema gravíssimo do ponto de vista de desempenho, porque os clientes vão modular abaixo. Além disso, outro problema que você tem de trabalhar com células grandes é que, embora o AP ele é um dispositivo especialista, ligado na força através do próprio cabo de rede via PoE, ele tem uma potência de transmissão que você pode aumentar e deixar alta, bem forte. Você tem que lembrar que o gargalo da sua rede sem fio é o dispositivo terminal, o cliente, o smartphone, o tablet, o laptop. E ele não tem a mesma potência de retorno que o access point.
Então, as boas práticas para a gente ter Wi-Fi de qualidade é pegar a potência padrão do dispositivo e diminuir essa potência para nivelar com a potência do dispositivo cliente, né? E você tem que tomar cuidado, muitas vezes as pessoas me chamam e falam, Samuel, eu coloquei um dispositivo residencial na minha casa, o sinal foi mais longe. Eu coloquei o dispositivo corporativo, o sinal não está indo tão longe quanto. Como que pode, se esse AP é uma solução corporativa muito melhor, ou pelo menos deveria ser, né? Justamente por ser uma solução corporativa com desempenho muito melhor, APs corporativos não são projetados para terem um alcance longo, porque o alcance longo através de um único AP é a receita de fracasso no Wi-Fi do ponto de vista de desempenho. Então o objetivo para entregar desempenho é eu trabalhar com células menores. Tanto é que qualquer que seja o tamanho da célula propagada por esse AP, o próprio AP corporativo, a gente já vai diminuir isso na prática, diminuindo a potência de transmissão do equipamento. Então o segredo é trabalhar com mais APs, tá? Então a infraestrutura deles é toda Unify, eles fazem a gerência também do switch que distribui o cabeamento a partir dessa mesma controladora, que é o software gratuito, né? E eles também usaram o Unify Security Gate. E um dos grandes destaques também do AC Lite, para quem não conhece o portfólio Unify, ele tem um tamanho muito pequeno, ele é bem pequeno. Se eu puser minha mão aqui na frente, ó, vocês vão ver que ele basicamente é do tamanho da minha mão. Só a título de comparação, esse daqui é um AP AC Pro. Na frente dele eu vou colocar o Lite, ó. Olha a diferença lá. Se você olhar aqui para o diâmetro do equipamento, ó, você vai ver a diferença de tamanho, né? Eu ponho a minha mão aqui na frente do Pro, ó. Agora eu vou colocar a minha mão aqui na frente do Lite, ó. Eu cobri o Lite com a minha mão. Então ele é pequenininho, ele é discreto, ele é bonito, né? Acaba sendo aí isso interessante também em projetos residenciais, tá? Então esses foram os equipamentos que eles utilizaram lá dentro do software Unify. Roteador USG, né, infraestrutura cabeada, um switch US48 de 500 watts, esse é um switch PoE, Power over Ethernet. O que isso quer dizer? APs corporativos são alimentados via PoE através do próprio cabo de rede. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar isso aqui para vocês. Ó, a porta aqui, ó, não existe uma interface DC para alimentação, ó, com fonte externa, ele é alimentado direto pelo cabo de rede. Se você não tiver um switch PoE para alimentar direto, os APs Unify todos acompanham um injetor PoE, que é uma fonte onde você liga essa fonte na tomada, e dela sai o cabo de rede para alimentar o AP. Tá? Mas se a sua infraestrutura já estiver preparada, o ideal num ambiente onde você vai ter 10 APs, por exemplo, que nem esse triplex, é você já ter o switch PoE, porque assim você elimina 10 fontes de força, 10 cabos de força, 10 PETs, né, do cabo saindo do injetor até o AP. Então você diminui bastante aí a complexidade na infraestrutura do seu ambiente, ok? Seguindo aqui, só para vocês terem uma ideia da distribuição, o pessoal sempre gosta de ver, né, como que os integradores eles distribuem os APs aí dentro do ambiente, né, em residência é um ambiente onde a gente tem muitas paredes, muitas vezes paredes grossas, é diferente muitas vezes de escritórios onde a gente tem áreas mais abertas ou com divisórias, né, baias, ou paredes de gesso, que são paredes mais né, menos atenuação. Na residência, normalmente, a gente tem um problema maior em relação a isso, a questão do layout, a questão de presença de mais paredes para dividir os cômodos. Então, aqui a gente vê que no piso 1, eles puseram 5 APs distribuídos dessa maneira, né? Excelente aí a distribuição, a área de cobertura, a gente vê. Importante fazer uma configuração adequada, um rodízio de canais, né? Diminuir potência, fazer todos esses ajustes. Então, a gente vê aqui os APs, ó, todos light. No piso 2, a gente tem mais 3 APs aqui, ó, na cozinha de serviço, né, no home theater, área técnica. E o piso 3 é uma cobertura, onde tem uma área de piscina aqui. Então aqui é uma cobertura, tem um AP na área de piscina, já vou mostrar esse AP, foi montado não no teto, ele ficou na vertical, na parede. Não tem problema em fazer isso, também perguntam isso demais. É claro, você vai mudar a propagação do AP, né? O AP ele é otimizado para propagar o sinal horizontalmente, porque eu quero propagar sinal naquele andar que eu estou, no plano horizontal, não na vertical. Então, quando você faz isso com o AP, você vai mudar o formato de propagação da célula, mas ninguém falou que é proibido fazer isso. O que vai dizer se você pode ou não instalar um AP assim ou assim é o survey, é a validação no ambiente, em loco. Você vai validar e falar, essa célula me atendeu? Está satisfatório dentro da área que eu quero cobrir? Se está satisfatório dentro da área que eu quero cobrir, é só a área da piscina, por exemplo, é só aquele cômodo, e o sinal tá bom, ou são 2 cômodos, está atendendo o cômodo adjacente, eu fiz o survey, validei e está atendendo, ótimo, não tem nada de proibido em fazer. Você só tem que ficar atento. Quando a gente fala que a recomendação é colocar sempre na horizontal e no teto, é
para você obter o melhor resultado do ponto de vista de cobertura, de otimização da área de cobertura no seu projeto. Se você puser todos assim na parede, na vertical, você vai precisar de mais APs, porque a área de cobertura horizontalmente não vai ser igual. Né? Mas se atendeu a sua abordagem, você validou e um não está gerando interferência no outro, ok, sem problema nenhum. Tá? Então a gente tem que desmistificar essas coisas no Wi-Fi, porque a turma gosta muito de regra pronta, né? Isso é proibido, isso não é, isso pode, isso não tem muitas coisas que a gente não pode fazer, né? Mas a gente tem que tomar cuidado na hora de ditar regras, né? Do ponto de vista de Wi-Fi, no fim das contas, o que mais vale é a questão do survey in loco para validar, né? Até porque os ambientes do Wi-Fi, eles têm muitas variáveis externas que a gente não consegue prever. Né, bolar um modelo teórico preditivo do que é permitido ou proibido acaba sendo inviável, muitas vezes impossível, porque uma residência ou um ambiente, um escritório ou uma empresa, eu tenho móveis, né, mobiliário, mesas, cadeiras, pessoas, objetos, e tudo isso é muito difícil de prever. Eu tenho paredes com espessuras diferentes, paredes com materiais diferentes, tapetes com materiais, composição diferentes, né, forro com composição química diferente. Então é muito difícil prever como as coisas funcionam em Wi-Fi. Então o survey sempre é aquilo que vai dizer se o resultado ficou satisfatório ou não. É importante validar. Então eu projeto, posso usar software para fazer simulação preditiva, né? Aí eu valido isso, atendeu, ótimo, aí você pode seguir com o seu projeto. E validar é não só verificar o nível de sinal que você está recebendo no Wi-Fi, mas também se aquele nível de sinal está te permitindo entregar a banda que você precisa para as aplicações que você dimensionou para o seu ambiente. Tá? Então você precisa fazer um estudo, uma análise de requisito, e muita gente não gosta dessa parte, quer pular essa etapa, porque é tempo e tempo é custo, né? Mas se você não entender o que você quer atender, quais aplicações o meu usuário vai usar de fato, quantos dispositivos vão usar essas aplicações ao mesmo tempo, quais são esses dispositivos, quais as características desses dispositivos, é padrão legado, é padrão atual, tem uma antena, duas antenas. Depois que você entende tudo isso, fica muito mais fácil você dizer que a solução que você está desenhando de fato vai atender. Se você pular essa etapa, às vezes eu falo isso, a turma não gosta quando a gente fala, mas você basicamente está trabalhando na tentativa e erro. Né? Você está colocando a solução, torcendo para que funcione, e quando você faz isso, o resultado é que pode funcionar, pode não funcionar. Você assume o ônus, assume o risco de poder não te atender, né, porque você simplesmente colocou o equipamento ali onde você achou que era melhor, sem estudar o ambiente, fazer análise de requisito. Enfim, é importante ficar atento a esse tipo de coisa. Mas aqui a gente vê um exemplo de um projeto muito bem dimensionado, APs bem distribuídos. Né? Algumas fotos aqui, só para fechar, a frente aí do triplex, né, a cobertura, a área da piscina que eu falei. Aqui a gente vê a área da piscina, uma sala aqui, né, um living, uma outra sala aqui, tipo um escritório, uma área multimídia, né, o closet. E aqui a gente vê o AP que eu falei, comentei, montado verticalmente aqui na área da piscina. A gente vê ao fundo aqui a área da piscina. E aqui a gente vê o rack que eles usaram, então a gente vê o SG aqui, o roteador Unify, o switch PAE de 48 portas, distribuindo o cabeamento para todos os demais dispositivos da rede. Então, basicamente, eles usaram aí 10 APs Unify, um roteador Unify, switch Unify, gerência toda integrada dentro do software da nossa controladora. Para fechar aqui, dois depoimentos, um do Rafael Vasconcelos, que é diretor da High Definition, né, integradora lá especializada em áudio e vídeo, e outro do Samuel Picard, que é o especialista Unify, que foi responsável pela parte de Unify desse projeto. O Rafael, da High Definition, diz o seguinte: a família Unify é hoje a melhor opção para quem precisa de uma rede Wi-Fi estável, dando base aí para todos os equipamentos que compõem uma casa inteligente. Né? E essa é a tendência, esse é o movimento que a gente caminha, residências com cada vez mais dispositivos e todos no Wi-Fi, porque a gente não quer mais a inconveniência do cabo, a gente quer a praticidade, a gente abraçou o Wi-Fi, isso não se discute mais, né? E o depoimento do Samuel diz o seguinte: além de conseguir limitar a banda de uso para os convidados, entre vários outros recursos, além desse de limitar a banda, também tem o feedback dos dispositivos conectados na rede Wi-Fi na palma da minha mão,
através do app para celular. Isso é interessante para o integrador porque não só para ele gerenciar a rede do cliente, mas ele pode criar uma conta do cliente na controladora, se é ele que gerencia essa controladora, né? Ele que tem essa controladora instalada e vende o Wi-Fi como serviço, ele cria uma conta para o cliente no site dele, da controladora do integrador, e essa conta do cliente ela não pode fazer configurações, ela só pode visualizar o status da rede, por exemplo, um cenário hipotético. E aí o cliente consegue ter também a visualização da saúde da rede dele na palma da mão, no app do celular. Ah, mas Samuel, eu não quero entregar o Wi-Fi como serviço com a minha controladora, eu quero colocar uma controladora na casa do cliente. Não tem problema também, você pode trabalhar desse jeito, né? A gente tem a controladora em hardware, o Cloud Key, é um mini computador, onde ele é como se fosse um Raspberry Pi, né? Um computador com processador SoC, né, se não há chip, é tudo embarcado na mesma placa, pequenininho, consome pouca energia, você pode colocar esse equipamento no cliente sem problema nenhum, ou instalar num servidor que eventualmente ele já tenha, tá? Então as opções são várias, ok? Então o case era esse, pessoal, reforçando aqui, né, a gente tem vários canais de suporte, eu já apresentei no começo do vídeo, então o objetivo do vídeo era só apresentar aí para vocês essa solução de Unify em um triplex, ok? Então um abraço, tchau, tchau!